Depois de lançar balões contendo fezes na Coreia do Sul, isso mesmo, Kim Jong-un lançou mais de 260 balões contendo merda na Coreia do Sul. Onde chegamos? Mas agora Kim Jong-un vira seu arsenal militar em direção ao Japão e mira e lança 10 mísseis em direção ao arquipélago japonês, que coloca a população em prontidão, porque nunca se sabe qual vai ser a nova ação de Kim Jong-un contra o Japão. Mas você sabe por que tanto ódio de Kim Jong-un contra o Japão? Tanto ódio de Kim Jong-un contra os Estados Unidos? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, mas antes te peço, de coração, estou em segundo lugar, até terça-feira eu tenho que ficar entre os 4 primeiros para classificar e colocar a geopolítica entre os 20 primeiros do IBEST. Gente, é muito difícil e somente com seu apoio eu vou conseguir chegar lá. E só dura 3 segundos. Clicou, votou, link na descrição, link nos comentários. Gente, não custa nada, é rapidinho. E você ajuda um projeto de educação que está aqui diariamente trazendo as notícias, fazendo análises e trazendo a geopolítica, a geografia e atualidades para vocês. Tá? Então peço mesmo de coração esse apoio. Vamos colocar a geopolítica lá no meio da galera. Beleza? Vem aqui comigo, Primeiro ponto. Você tem que entender que o Japão sempre teve um caráter imperialista. Mas no final do século XIX, início do século XX, isso se potencializou. E o Japão passa a invadir, querendo dominar quem? A Ásia toda, querendo tirar as riquezas desses países e levar para a ilha, tornando um grande império, o Império Japonês. Só para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, o Japão conquistou a China, conquistou a Indochina, conquistou as ilhas mais ao sul da Ásia, conquistou a Península da Coreia. O Japão era o todo-poderoso da Ásia. Em 1938, o Japão invade a China e comete uma das maiores barbáries da história, a invasão de Nanquim, antiga capital da China, onde os soldados japoneses cometeram, coisas absurdas. Violentaram mulheres, mas assim, de um nível absurdo que eu nem posso descrever aqui no YouTube. Mas você tem documentários nas plataformas de streaming, aqui no próprio YouTube tem documentário mais específico dessa mancha triste da história japonesa e da história da China. Por conta disso e de outras atrocidades que os japoneses cometeram na Segunda Guerra Mundial, os chineses, ou melhor, principalmente grande parte da população chinesa, olha os japoneses como inimigos. E não foi diferente na Península da Coreia. O Japão ocupou a Península da Coreia entre 1910 e 1945, cometendo também as maiores atrocidades. Gente, tem cenas que eu vi em fotografias resgatadas e também em documentários, que os japoneses tinham aquelas armas com a baioneta, que era uma espécie de faca, na ponta. Tem cenas que as mulheres chinesas suplicando a vida com o filho no colo, o soldado japonês, ao invés de atirar, que já é uma barbárie, ele cometia ali um ato ainda mais horrendo. Ele pegava a baioneta e colocava na criança e na mãe ao mesmo tempo e puxava a criança com a faca, que estava na ponta da arma. Assim, é muito triste. Os próprios japoneses hoje têm vergonha, desse momento da história do Japão na Ásia. E é aquilo que eu falei para vocês, não foi diferente na Península da Coreia, mas o Japão foi derrotado. Claro, com a ajuda dos Estados Unidos, que colocam fim na guerra, soltando uma bomba em Hiroshima e uma bomba em Nagasaki, matando mais de, ali no exato momento, mais de 300 mil pessoas. E o Japão teve que assinar
a sua rendição. E o próprio imperador, que ninguém podia ver o rosto e apenas a voz, teve que sentar no navio e assinar a rendição. E o Japão se coloca de joelho para os Estados Unidos, com um monte de regras a seguir, como, por exemplo, não ter um exército formado. E tudo que for investir no aspecto bélico tem que passar por uma autorização dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele tem obrigação de fazer a segurança do Japão no momento de tensão. Por exemplo, se a Coreia do Norte lançar um míssil direto numa cidade japonesa. Então, os Estados Unidos têm que defender o Japão contra a Coreia do Norte. Mas essa relação também tem ali o lado da Coreia do Norte. A Coreia do Norte também não é boazinha. Só para você ter uma ideia, na década de 70, muitos cidadãos japoneses foram sequestrados por agentes secretos norte-coreanos. Eles eram sequestrados, levados para a Coreia e lá, cara, desapareciam. Alguns cidadãos, depois de muito tempo, voltaram para o Japão numa negociata entre os dois países, porque teve um momento que o Japão, né, sentou para negociar ali um momento de maior estabilidade entre Japão e Coreia do Norte. Né? São ações aí bilaterais. Essa crise ela vai se intensificar quando a Coreia do Norte, lá em 1994, fala o seguinte: olha, eu vou sair desse tratado de não proliferação de armas nucleares. O Japão falou assim: como assim você vai sair? E aí você teve um outro momento de tensão, mas logo depois a Coreia do Norte assinou um tratado com o Japão falando: olha, a gente não vai produzir armas nucleares para atacar o Japão. Mas essa tensão ela aumentou quando? Quando Kim Jong-un entra no poder. E aí Kim Jong-un, cara, é um cara assim aguerrido ali dentro do país. Principalmente quando ele se sente ameaçado, quando tem algum problema econômico, que ele tem que sentar e negociar com os Estados Unidos, como ele fez lá no governo de Donald Trump, cara. O Trump foi lá na zona vermelha, né, entre os dois países, ali bem na fronteira, e apertou a mão de Kim Jong-un, falando assim: ó, menina do foguete, cara, eu sou teu amigo. Teve aquele momento ali, né, peculiar das relações entre Coreia do Norte e Estados Unidos. E Kim Jong-un, logo depois que sobe o poder, qualquer momento de instabilidade, ele pega míssil e mira para o Japão. Ele pega míssil e mira para a Coreia do Norte, com a intenção de gerar essa instabilidade na Ásia, fazer os Estados Unidos colocar dinheiro na Coreia do Norte. Você sabia disso? Para a Coreia do Norte ficar boazinha, calminha. Os Estados Unidos banca o regime de Pyongyang. E isso tende a continuar, porque você tem a instabilidade ali na Ásia, né, a questão de Taiwan, o posicionamento da China como a grande potência da Ásia, o próprio Japão tendo que recorrer aos Estados Unidos a qualquer momento de instabilidade. Você tem o Mar da China, a disputa da China com o Vietnã, com as Filipinas, ali por um trecho de mar que tem petróleo. E a Coreia do Norte apoia. A Coreia do Norte tem apoio da China. Você acha que ela estaria aí malandrona, vamos falar assim, né, fazendo ações militares contra o Japão e contra a Coreia do Norte sem ter uma costa quente? É óbvio que tem, que é a China, que fornece muita grana para o regime de Pyongyang e também é um braço militar importante ali para apoio à Coreia do Norte. Lembrando que isso aqui é importante, tá? Lembrando que a Coreia do Norte ela só existe por conta dos soldados chineses que rumaram e apoiaram a Coreia do Norte na Guerra da Coreia. Os coreanos do Sul tinham ganhado grande parte do território da Coreia do Norte, colocaram fim à Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte, com apoio chinês, conseguiu empurrar o exército sul-coreano para o sul, e aí teve aquele momento que nós precisamos assinar um tratado de paz, porque essa guerra é interminável. Então a China tem um papel importante ali, né, sustentando o regime de Pyongyang, colocando aí essa figura de Kim Jong-un no cenário geopolítico, dando importância para ele.
né? Vocês lembram que ele pegou na mão de Putin e entrega armas de Putin, que é uma outra história. E aí, o que você acha do posicionamento de Pyongyang frente ao Japão, frente aos Estados Unidos, frente à Coreia do Sul, a sua importância ali na Ásia sobre o aspecto geopolítico? Coloque aí nos comentários, desce o dedão no like, se inscreva no canal de educação. E, gente, ó, é rapidinho, ó, menos de 3 segundos, clicou, votou no Geografia no IBEST. Terça-feira, se eu estiver entre os 4, estou no top 20, aí é só sucesso. Valeu, galera, muitíssimo obrigado, fui!